Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que alegria ter vocês aqui em nosso canal para falarmos sobre religião, sobre fé, sobre teologia, sobre Bíblia. Nós vamos responder um vídeo hoje, um vídeo que critica os protestantes, criticam os evangélicos por acreditarem somente na palavra de Deus como sua regra de fé. Então, eu vou dar uma resposta simples a esse vídeo. Eu gostaria que você permanecesse até o final comigo e se você quiser mandar uma pergunta para mim, você pode fazer isso no meu Instagram que está aparecendo aí embaixo. Já aproveito para pedir a você, me siga no Instagram, coloque lá PR Eleazar e me siga lá no Instagram. Mande sua pergunta para mim, vou colocar você aqui no canal para você participar junto comigo, tá bom? Fica com a gente até o final e já compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito bem, nós vamos assistir agora um vídeo de um padre falando dos protestantes e a relação que nós temos com a Bíblia Sagrada. Qual que é a relação que nós temos e qual que é a visão que ele apresenta acerca dos protestantes. Então vamos assistir e aí à medida em que nós formos assistindo eu vou trazer algumas considerações acerca desse vídeo, tá bom? Preste atenção. Aqui a gente se difere das igrejas protestantes. Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto e acabou. Amém. Louvado seja Deus. É isso mesmo, padre. Para nós protestantes, o que mais vale é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Nessa aí o padre acertou 100%. Sola a Escritura. Para nós, a palavra de Deus ela é total, ela é suficiente, ela é a nossa regra de fé e ela é a expressão da vontade de Deus. O que Deus deseja transmitir aos seus filhos, Deus deseja transmitir à sua igreja, estará aqui, na sua palavra. Tá bom? O senhor está de parabéns aí nessa parte do vídeo. É realmente exatamente assim que nós acreditamos. Vamos continuar. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom. Não é tão bom. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos, os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral. Eu dei uma pausa aqui porque de fato, essa fala do padre, ela não está sendo honesta, não é precisa e verdadeira. Veja, se o padre entende que Bíblia é apenas o Novo Testamento, então ele está correto ao afirmar que a Bíblia, os primeiros escritos, os primeiros rascunhos surgem 30 anos depois de Cristo, né, da morte de Cristo ali, quando o Novo Testamento começa a ser escrito, né, começa a ser confeccionado. Entretanto, é necessário dizer que os 39 livros do Antigo Testamento, para o padre que é católico, com 7 livros a mais aí, e alguns acréscimos a Daniel e a Esté, esses livros do Antigo Testamento já existiam. Ora, esses livros não passam a existência depois de Cristo. Então, dizer que a Bíblia surge com a Igreja Católica, que foi a Igreja Católica que trouxe a Bíblia, não é verdade. A Igreja Cristã Primitiva, porque eram assim chamados, na verdade eles eram conhecidos como a seita do caminho, tá? A Igreja Apostólica não era chamada Igreja Católica Apostólica Romana, não era esse o nome, né? Enquanto a gente veja algumas pessoas insistirem nessa proposta, a Igreja Cristã Primitiva, a igreja do período de Cristo e ali logo após a sua morte, eles eram conhecidos como a seita do caminho. Há registros históricos disso. Depois, na cidade de Antioquia, e a própria Bíblia vai dizer isto, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Então eles viviam escondidos, eram pessoas que eram perseguidas, mas a igreja ainda não tinha esse nome. Ela vai receber esse nome, vai ser assim chamada bem posteriormente e ela passa a ser maior
maiormente difundida, né, no Império Romano a partir dos decretos de Constantino. A gente vai perceber, eu tenho até anotado aqui em minha Bíblia, algumas datas bem interessantes. Por exemplo, no dia 3 de março do ano 303, houve um edito chamado Edito de Nicomédia, feito por Diocleciano, de perseguição e morte aos cristãos. Não é? Eles eram assim conhecidos. Esse Edito de Nicomédia ele vai ter fim no dia 3 de março do ano 313, com o Edito de Milão, promulgado por Constantino. Constantino ele era um imperador romano, foi para uma guerra, e segundo ele mesmo relatou, ele viu no céu uma cruz. E nesta cruz, ele ouviu uma expressão que dizia: sob este símbolo vencerás. Né? Através deste símbolo você vai vencer. E ele foi para a guerra, venceu, e aí ele entendeu, de acordo com a sua visão, que foi o Deus dos cristãos, o cristianismo, enfim, que fez com que ele fosse vitorioso naquela batalha. Constantino, então, declara a religião oficial do Império Romano a religião cristã, tá certo? Então, veja, nos primórdios da igreja cristã, eles eram conhecidos como a seita do caminho, depois chamados de cristãos ou seguidores de Cristo. Eles eram vistos pelos romanos apenas como uma ramificação do judaísmo e, portanto, foram perseguidos pelo Império Romano. Os cristãos eles eram perseguidos pelo Império Romano, pelo judaísmo. No primeiro momento foi muito difícil para a igreja cristã sobreviver. Nero, há relatos de que Nero tenha posto fogo em Roma e colocou a culpa ali nos cristãos, né? E os cristãos eram martirizados nos coliseus de Roma. Você vai encontrar um filme muito interessante falando sobre essa história. Eu aconselho você a ver o mais antigo, Quo Vadis Domini, Aonde Vais, Senhor? E é um filme assim, muito interessante que conta esse primeiro momento da igreja cristã. Voltando ao nosso tema. A Bíblia ela é composta por livros que compõem o Antigo Testamento, ou seja, os livros que foram feitos antes de Cristo, terminando ali com Malaquias, e existe um período que nós chamamos período intertestamentário, onde nós não tivemos livros sendo escritos, apesar da igreja acrescentar livros que foram escritos nesse período, como 1º e 2º Macabeus, enfim. E aí, depois desse período intertestamentário, nós temos o Novo Testamento, que vai contar a história de Jesus Cristo ali nos Evangelhos, e também nós temos as cartas paulinas, as cartas de João, de Tiago e de Pedro, compondo ali o Novo Testamento. Então, se você chega e diz assim, olha, a Bíblia foi feita 30 anos depois de Cristo, essa informação ela não é coerente, essa informação não é verdadeira. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo usou o que até então era a Bíblia, que era apenas o Antigo Testamento. Tá certo? Então, os manuscritos do Antigo Testamento já existiam. Eles não foram confeccionados 30 anos depois de Cristo. Existe prova disso, mas de sobejo. Jesus Cristo, por exemplo, uma vez entrou na sinagoga. Lucas, vamos ver a Bíblia? Lucas, capítulo 4. E na sinagoga eles tinham o que era chamado de Bíblia, né? Na verdade, eles não tinham esse nome Bíblia, eles chamavam a Torá. Eram todos os livros do Antigo Testamento. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer biblioteca, um conjunto de livros. Daí vem a palavra realmente biblioteca. Mas em Lucas capítulo 4, por exemplo, Jesus ele está na sinagoga, a igreja daquela época, né, dos judeus, e aí Jesus diz assim, aqui o texto diz que Jesus é convidado para ler. E olha só, no capítulo 4, verso 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quer dizer, o livro do profeta Isaías já existia. Se você vai no livro de Atos, por exemplo, quando Filipe encontra com o etíope, isso logo após a ressurreição, ali na época, pouco depois do Pentecostes, você vai ver o etíope lendo uma passagem de Isaías, capítulo 53, ele não estava entendendo nada. E Filipe disse, você entende o que está lendo? Ele disse, não tem ninguém para me fazer entender. E aí Filipe disse, eu posso subir no carro? Subiram ali na carruagem e ele começou a explicar todas as escrituras. Jesus Cristo menciona as escrituras sagradas. Quando, por exemplo, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos, eles não lembravam
das Escrituras que previam a morte e ressurreição de Cristo, como o próprio Cristo havia dito que aconteceria. E olha que coisa interessante. Jesus ele começa a conversar com aqueles 2 discípulos que vão caminhando ali na estrada de Emaús, no capítulo 24 do livro de Lucas, e eles estavam tristes. Nós já é o 3º dia que Jesus morreu e a gente pensava que ele ia ser o nosso rei, né, que ele ia governar Israel. Aí no verso 25 Jesus diz assim: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, pelo Pentateuco, pelos primeiros livros, e começando por Moisés e por todos os profetas, ou seja, o restante do Antigo Testamento, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Era assim que a Bíblia era chamada. E até hoje nós falamos das Escrituras Sagradas. Então, Jesus Cristo já usava as Escrituras. Dizer que a Bíblia surge 30 anos depois de Cristo não é verdade. Essa é uma informação, eu diria assim, indutiva, para fazer a pessoa acreditar assim. Tá vendo? Quem criou a Bíblia foi a Igreja Católica. Não existia a Bíblia. Não. Os primeiros livros do Novo Testamento passaram a ser escritos depois de Cristo, naturalmente, que não tinha como escrever a história de Cristo antes dele vir. Existiam profecias que falavam sobre a vinda de Cristo. E quem escreveu estes livros do Novo Testamento? Os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, e depois, mais tarde, a igreja cristã primitiva reunida em concílio entendeu que estes livros do Novo Testamento deveriam fazer parte do cânon sagrado. Ok, eu até já fiz um vídeo falando sobre essa questão da quantidade de livros que tem na Bíblia protestante, que é diferente da Igreja Católica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe, por exemplo, diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante no que diz respeito ao Novo Testamento. Nós temos 27 livros no Novo Testamento. Ué, pastor, a Bíblia Católica e Protestante tem a mesma quantidade de livros no Novo Testamento? Exatamente. Ué, então como é que a Bíblia Católica tem livros a mais? Tem livros a mais no Antigo Testamento. Então no Novo Testamento é igual? O Novo Testamento é igual. Nós não rejeitamos nenhum dos livros do Novo Testamento. Agora, por que a Bíblia a Católica tem livros no Antigo Testamento? Nós seguimos as Escrituras que Jesus seguia, que eram os livros que os judeus mesmo, na época de Cristo, já tinham como livros sagrados, e que Jesus tinha como livro sagrado. Então, os 39 livros do Antigo Testamento são os que nós seguimos. E quando foi que isso foi alterado, pastor? Isso aí, como eu disse, já fiz um vídeo, você pode assistir, aqui é só buscar sobre os livros a mais, a Bíblia protestante, enfim, colocar Fala Sério Pastor aqui no canal, que você vai encontrar. Mas São Jerônimo, bem depois de Cristo, bem depois que os livros do Novo Testamento, inclusive, já tinham sido confeccionados, a mando do Papa daquela época, escreveu o Antigo Testamento na Vulgata Latina, em latim, e acrescentou os livros que foram, vamos dizer assim, quase que obrigados, pelo Papa a dizer: olha, você vai colocar esses livros a mais. Inclusive, esses livros eles não foram aceitos nem pelo próprio Jerônimo, eles eram colocados, existem notas, existem documentos, inclusive, que mostram, e São Jerônimo escrevendo e dizendo que esses livros eles não faziam parte do cânon original. Ele até chega a mencionar isso em documentos. Esses livros, por exemplo, em algumas dessas Bíblias antigas, eles foram colocados à parte, eles não faziam parte do cânon, compondo os livros, eles foram uma coleção de livros à parte. Justamente por quê? Porque algumas das ideias, algumas das doutrinas que a igreja estava advogando não encontravam amparo no Antigo Testamento nem no Novo Testamento. Então foi necessário que esses livros do período intertestamentário, esses livros fossem acrescentados ao texto. Então, Jerônimo foi aquele que escreveu, colocou esses livros por ordem superior. Esses livros que eram colocados à parte, eles não foram aceitos, esses livros não foram de pronto, de imediato, aceitos pela própria igreja. Mais tarde passaram a fazer parte do cânon, ok?
Então veja, a Bíblia Sagrada, ela não surge 30 anos, começa a surgir 30 anos depois de Cristo. O Antigo Testamento estava pronto. O Antigo Testamento estava pronto. Nós vamos continuar ouvindo o vídeo aqui do padre. Boca a boca, palavra. E São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros, nem tudo. São João fala no seu evangelho, se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Aqui eu já dou uma resposta para muita gente. Quando vem aquelas perguntas de sempre. Ah, mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Onde está na Bíblia? Ei, de fato, nem tudo está na Bíblia. Eu acho bem interessante essa declaração e honesta. Não é? É necessário dizer da honestidade com que o padre fala desse assunto. Não é? É que eu já vi outros líderes religiosos da Igreja Católica tentarem, de alguma maneira, buscar na Bíblia amparo para esses questionamentos que são feitos. E ele, de maneira muito honesta, e eu preciso falar isto, ele diz, de fato, nós não encontramos na Bíblia. Nós não encontramos todas as respostas. Então, quando alguém chega e diz assim, onde é que deve rezar pelos mortos para que saia de um estado de purgatório para ir para a vida eterna? A Bíblia nem fala de purgatório. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia não menciona que você tem que orar por aqueles que morreram. A Bíblia não menciona que você tem que orar aos santos. A Bíblia não fala sobre isso. Mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas nós não precisamos de Bíblia. Nós não precisamos de Bíblia. Ele vai dizer mais à frente, né, que trabalha também com a tradição. Mas aí entra uma questão. Ora, desse jeito fica muito fácil eu ter doutrinas extra-bíblicas e sem precisar dar nenhum tipo de explicação, naturalmente. Porque eu não preciso da Bíblia. Então, toda vez que eu tiver algum assunto que fuja ao que a Bíblia ensina, então é só dizer, não tem na Bíblia, pronto. Mas aí é assim que a gente vai responder. Mais na frente, o padre vai dizer assim, é muito difícil conversar com um protestante porque ele só acredita na Bíblia. Ora, eu diria que seria o contrário. Porque assim, é simples você conversar com um protestante. Só você chegar a pegar a Bíblia e ler para ele e mostrar. Difícil é eu tentar conversar com uma pessoa e mostrar. A Bíblia diz assim, ela diz assim, mas eu acredito diferente. Eu digo sim, mas a palavra de Deus diz que é desse jeito. Não, mas eu não preciso da palavra de Deus. Porque eu tenho outras coisas que me amparam. Eu tenho a minha tradição, por exemplo. E agora? Então você fica com a sua Bíblia e eu sigo a minha tradição. Aí entra um detalhe que é muitíssimo importante. Eu não quero dizer que a tradição ela é diabólica, que você tem que jogar no lixo. Existem coisas que são ensinadas de pai para filho muito importantes, muito interessantes. Não estou dizendo que a tradição oral é uma coisa demoníaca. Eu só estou querendo que você entenda que em pontos doutrinários, preste bastante atenção no que eu vou te dizer, meu querido irmão católico que me assiste. Em pontos doutrinários, em questões de doutrinas, em questão de crenças, a tradição não pode estar em confronto, em plena, vamos dizer assim, em pleno antagonismo ao que a Bíblia ensina. Então, só para que você entenda o que eu estou querendo dizer, a Bíblia diz assim, não adulterarás, certo? Não adulterarás. Aí se vem uma tradição e diz assim, claro, isso não existe, só estou tentando exemplificar para você. Se vem uma tradição e diz bem assim, não, você pode adulterar à vontade, não tem problema. Peraí, mas eu tenho um texto que diz não adulterarás, mas a tradição diz pode adulterar à vontade. Eu vou ficar com quem? Percebe que a tradição, nesse momento, ela está em confronto com a Bíblia, com a doutrina bíblica? Neste caso, com quem eu fico? Percebe? Então, onde eu estou querendo chegar? Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? A Bíblia diz, por exemplo, o padre mencionou aí sobre a questão de oração dos santos e tal. Não precisa da Bíblia para responder todas as perguntas, mas veja. A Bíblia diz que há um único intercessor
entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha só o que diz, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos ver aqui, olha. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Peraí, quantos mediadores existem lá no céu? Quantas pessoas fazem mediação por mim no céu? A Bíblia é clara em dizer, há um. Então, se tiver mais de um, a Bíblia está mentindo. Se tiver alguém mais que vai fazer mediação entre mim e Deus, esse livro tem que ser jogado fora. Esse livro aqui tem que ser queimado. Esse livro aqui não serve, ou pelo menos essa página de 1 Timóteo aqui, olha, capítulo 2, pode pegar na sua Bíblia, meu irmão católico, pegue lá, leia 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, você rasga. Não presta, não serve. Você pega a primeira carta de João, primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1, diz que nós temos um advogado. Então, se existir qualquer outro advogado ou advogada lá no céu, está indo contra. Há um advogado, que é Jesus Cristo. Então, tem que rasgar essa parte ou jogar esse livro fora. Então, veja, se a palavra de Deus diz uma coisa e eu tenho uma tradição que vai contra, porque se eu tenho uma tradição oral que solidifica o pensamento bíblico, que embasa o pensamento bíblico, que dá sustento ao pensamento bíblico, eu não diria que é algo ruim, eu não diria que é uma coisa objetável. Se eu tenho uma orientação bíblica e eu tenho uma tradição oral em conformidade com esta orientação bíblica, ok, avancemos. Agora, se eu tenho uma tradição que vai confrontar a palavra de Deus e que vai trazer doutrinas diferentes da palavra de Deus em confronto com o que a palavra de Deus diz, bom, aí a gente tem que dar uma pausa e fazer uma escolha. Quem eu quero seguir aqui? Eu quero seguir a Bíblia ou eu quero seguir a tradição? Se eu entender que a tradição e a Bíblia estão no mesmo nível, aí eu tenho um problema muito grave, porque eu tenho um choque. Uma está em choque com a outra. Nenhum lugar na Bíblia eu encontro purgatório. Eu estou criando uma doutrina que está batendo aqui. Nenhum lugar da Bíblia está dizendo para eu adorar os santos, ou que tem um santo intercedendo por mim, que eu devo pedir alguma coisa porque ele é meu mediador. A Bíblia diz que só existe um. Está em confronto. Aqui agora eu tenho que escolher. Se eu escolho dizer assim, não, eu vou acreditar nos santos, eu vou acreditar. Então, peraí. Então eu estou dizendo uma coisa. Nós temos uma tradição que não está em pé de igualdade com a Bíblia. Nós temos uma tradição que está acima da Bíblia. Isso sim é perigoso. Estou colocando algo acima da palavra de Deus. A Bíblia, ela está já no nível de baixo, porque eu estou seguindo a tradição. Essa tradição eu sigo com base em quê? Pessoas falaram. Aqui não foram apenas homens só, eu resolvi falar. Não foi assim. Eu quero ler um verso da Bíblia com você que está na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 21 diz assim: porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi produzida por vontade do homem, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. A gente vai voltar nesse texto, vamos só continuar ouvindo, mas a gente volta nesse texto para falar um pouco mais sobre ele. Porque a Bíblia não foi feita para falar de tudo. A Bíblia foi escrita para anunciar Jesus, o mínimo necessário para que você tenha escritos que te conduzam à salvação. Então a Bíblia não vai falar de tudo. Agora, eles falavam algumas coisas e essas coisas que eles falavam não está na Bíblia. Então preste atenção, para um protestante, a Bíblia é o seu único apoio. Para um católico, não. Para um católico, ele tem 3 apoios. Tradição oral. Porque antes da Bíblia veio o quê? A tradição oral. Como é que você vai menosprezar o que veio antes?
Como é que você vai menosprezar o que deu origem à Bíblia? O que deu origem à Bíblia é porque todo mundo ficava falando aquilo. Então como é que você menospreza isso? Bom, eu volto a dizer que a tradição oral não foi o que deu origem à Bíblia. Não era... A maneira como o padre está colocando era assim: as pessoas ficavam conversando, batendo papo, falando, transmitindo ensinamentos, e alguém veio, sentou e disse: vou escrever esses ensinamentos. Pronto, deu origem à Bíblia, que é baseada na tradição oral. Eu posso citar aqui para vocês dezenas, centenas de textos da seguinte forma: assim disse o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, disse Deus, e disse o Senhor através do profeta tal, veio a palavra do Senhor ao profeta tal, e disse. Então, dizer que a Bíblia ela é baseada nas conversações de pessoas e numa tradição que foi sendo transmitida de maneira oral, eu diria que não é honesto, né? Eu estou tentando ser bastante respeitoso na minha análise aqui, mas isso não é honesto. Como eu disse, voltaria no texto, olha o que diz o texto: porque nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Então o texto bíblico está dizendo que a profecia, a palavra de Deus, a Bíblia, não foi produzida porque o povo estava conversando, transmitindo oralmente as suas ideias e alguém resolveu escrever. Não. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A confecção bíblica foi assim. A confecção da Bíblia foi dessa forma. Não foi uns indivíduos que chegaram lá, sentaram e disseram: gente, vamos fazer uma coletânea de tudo que vocês andam falando aí, vocês vão transmitindo oralmente, eu quero colocar aqui no papel isso daí. Não era assim, gente. Nós temos que ser honestos com a Bíblia. Pegue na sua Bíblia, leia a sua Bíblia depois em casa e marque assim quantas vezes aparece a expressão disse Deus, e falou o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor ao profeta tal, e disse o Senhor através do profeta tal. Era assim que a Bíblia era composta: Deus falando com os profetas e os profetas escrevendo as palavras de Deus. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus, não é baseada na tradição. Então o padre ele praticamente colocou a Bíblia como uma subalterna da tradição. Como é que eu posso menosprezar aquilo que veio antes da Bíblia com a tradição? Peraí, a tradição não veio antes da Bíblia? Veio a Bíblia, a palavra de Deus. Surge depois as tradições do homem, querendo interpretar a palavra de Deus. Então, nós temos Deus inspirando os seus profetas, porque nenhuma profecia foi dada por particular elucidação, por particular interpretação. Não foi um indivíduo que acordou e disse: eu botei aqui na minha cabeça que vou escrever e fui lá e escreveu. Não. Antes, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então esse é o processo. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante, é muito grave a gente falar uma coisa diferente disso. A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não foi escrita de qualquer maneira. Foi o próprio Deus quem inspirou os profetas, quem transmitiu aos profetas aquilo que eles deveriam escrever. Pastor, no processo de inspiração destes homens, eles poderiam buscar alguma informação que eles porventura não tivessem? Claro. Nós temos testemunhas oculares de Cristo e nós temos pessoas que não testemunharam todos os fatos. Por exemplo, Lucas, que era médium. Nós temos Mateus, que presenciou tudo o que aconteceu ali, ele escreveu de coisas que ele viu. Marcos também, né? Nós temos João. Você vai ver a riqueza de detalhes com que João traz, porque ele era um discípulo amado, estava bem perto de Jesus, ele viu muitas das coisas. Praticamente tudo que ele escreve, ele estava presente, ele viu, é um testemunho ocular. Lucas não estava lá. E aí Lucas conversa com estes homens de Deus, faz uma busca, e nesta busca o Espírito Santo o estava guiando. E na hora dele transcrever aquilo que ele ouviu acerca do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo estava guiando sua mente, ele escreve. Foram homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia ela é feita, ela é confeccionada desta forma. Então, eu não posso colocar a tradição como algo superior à Bíblia que vai dar origem à Bíblia. Isso não é honesto. Mas vamos continuar aqui. Então, para o católico, primeiro, tradição oral. Segundo, Sagrada Escritura, Bíblia e magistério. Ou seja, quem vai interpretar a Bíblia? O Papa
em comunhão com os bispos, eles têm autoridade dada por Deus para nos ensinar o que aquela tradição escrita e oral tem a nos ensinar. E aí vem o catecismo da Igreja Católica, e aí vem os documentos da igreja. O que são os documentos da igreja? É a igreja trazendo para nós o que significa essa palavra. Entenderam? Então por isso que é muito difícil conversar com protestante. Por que nunca dá certo? Porque dificilmente dá certo. Claro, alguns se convertem, alguns se convencem, mas geralmente não dá. Por quê? Porque eles só querem se apoiar em Bíblia. Então se você não mostrar na Bíblia que está lá, você não consegue convencê-lo. E para nós católicos não funciona assim. A Bíblia veio 30 anos depois de Jesus, e a gente agora vai ter ela como única fonte? E a tradição oral? Esquece? Vamos esquecer a tradição oral? Não podemos. Eu já ia perguntar aonde é que está na Bíblia que o Papa e os cardeais, os demais cardeais, são os únicos que têm autoridade para interpretar a Bíblia, mas como o próprio padre falou, não precisamos responder tudo pela Bíblia. Então fica uma situação realmente difícil. O padre ele termina dizendo que é difícil por isso conversar com os protestantes, porque os protestantes, para eles, tudo está na Bíblia. Bom, eu diria que é difícil realmente, na verdade, conversar se você tiver apenas uma mentalidade formatada dessa forma. E olha, só o Papa e os cardeais eles têm autoridade para interpretar a Bíblia. Como se Deus ele se limitasse a um grupo de pessoas para transmitir a sua palavra, para dar o entendimento. Quer dizer, se uma pessoa simples, humilde, mesmo que não tenha feito teologia, mesmo que não tenha o magistério da igreja, se ela senta e pega este livro sagrado e começa a estudar, ela não tem a capacidade de entender o que Deus pretende transmitir para a sua vida? Uma pessoa simples que não tenha feito faculdade de teologia, uma pessoa simples que não tenha o magistério da igreja, ela não pode ler a palavra de Deus e interpretar conforme Deus fala ao seu coração? Isso é bastante preocupante e limitador, não é? Porque eu tenho que ficar fechado dentro daquilo que já foi estabelecido. Então, assim, a interpretação que foi dada é essa. E aí a gente já começa a pensar, a refletir. Por exemplo, hoje nós temos um Papa e nós temos um grupo de cardeais que interpretam a Bíblia e dizem, essa aqui é a interpretação desse texto. Daqui a alguns anos a gente pode ter um outro Papa com outro grupo de cardeais que podem chegar e dizer assim, não, essa interpretação está errada. A interpretação certa é essa daqui, e aí vamos dar uma interpretação. Então a interpretação bíblica ela vai sofrendo alteração, mutações e ela vai se diferenciando ao longo do tempo. Basta que um Papa junto com um grupo de cardeais autorizados por Deus, segundo o que o padre falou, eu não encontro respaldo aqui para isso, mas ele disse que não precisa da Bíblia para... Enfim, então é muito difícil você ter uma interpretação da Bíblia. O padre, ele chega a mencionar assim, os protestantes, cada um interpreta de um jeito diferente, por isso você vai ter diversas igrejas. Ora, quer dizer que todos os papas que existiram ao longo da história, todos eles, junto com seus cardeais, interpretaram a Bíblia da mesma forma? Então eu posso até não ter diversos ramos diferentes que acreditam de formas diferentes, mas eu tenho, talvez ao longo da história, vários homens reunidos com seus, vários papas reunidos com seus cardeais que interpretaram a Bíblia da sua maneira e isso teve que ser aceito apenas por um grupo, né? A maioria, a igreja teve que aceitar. Então, assim, eu tenho um líder que diz uma coisa e todo mundo tem que aceitar porque ele interpretou daquela forma. Daqui a alguns anos eu tenho outro que diz uma outra coisa, então todo mundo tem que aceitar porque esse outro grupo diz a mesma coisa. A Bíblia, então, deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser a palavra da interpretação do Papa junto com os seus cardeais. Então, quem é o Papa do momento e os cardeais do momento? São estes aqui. Qual é a interpretação da Bíblia que a gente tem? É essa. Ok. E agora nós temos qual Papa? É esse outro aqui. Quais são as interpretações que nós temos? Nós temos essas novas interpretações aqui da Bíblia. A Bíblia passa a ser um livro que vai tendo múltiplas interpretações a depender de quem esteja lá em cima.
Será que é assim que nós devemos olhar para a palavra de Deus? Será que de fato a tradição ela está acima? Ela está ela é superior à Bíblia? Eu queria dizer uma coisa para você, já partindo para a parte final desse vídeo. Na época de Cristo também havia tradição. Tradição não é coisa da igreja católica, não é a coisa da igreja cristã. Tradição é uma coisa que sempre existiu. E na época de Jesus também existia tradição. E a tradição, na época de Jesus, muitas vezes confrontava o texto sagrado que já existia, as escrituras sagradas que Jesus mencionou diversas vezes. Então, quando Jesus veio, como disse, o Antigo Testamento existia. E muitos judeus, naquela época, estavam interpretando o Antigo Testamento da sua forma, né? Quem eram os líderes da época, né? Anás, Caifás, então, quem são os rabis aqui? Então aquela cúpula se reunia e dizia, a interpretação agora é essa. Aí vinha um outro grupo, tempos depois, ou antes, né? Se juntava, qual é a interpretação? A interpretação aqui agora é essa. Cada um ia trazendo uma interpretação e ia acrescentando coisas, retirando coisas, modificando coisas. Por exemplo, só para você entender o que eu estou querendo dizer, vou citar logo o que está na Bíblia mesmo para que você entenda. O mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento dizia que o filho deveria honrar os pais, e isso até a sua morte. Principalmente na velhice, quando os pais mais precisam, aquele filho deveria honrar os seus pais. Mas a tradição dos rabis da época de Cristo modificou esse mandamento. E a tradição dizia o seguinte: se você pegar uma soma bem alta em dinheiro, levar para a igreja, você vai dizer assim, Corban, significa aquilo que se poderia aproveitar de mim. Você está livre do mandamento. Como assim, pastor? Explica melhor. Se você levasse uma quantia bem alta de dinheiro para o templo e entregasse e dissesse Corban, era como se você estivesse dizendo mais ou menos assim: toda a responsabilidade que eu tinha para com os meus pais, eu já estou isento, porque estou dando esse dinheiro aqui para a causa de Deus, estou dando aqui para o templo, então estou livre do mandamento. Então Jesus, quando veio, ele bateu firme contra esta visão dos fariseus, e olha o que Jesus falou para estes fariseus. Aqui está no livro de Marcos, no capítulo 7, e o verso 9. E disse-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então o problema da tradição não é novo. A tradição é algo antigo. E na época de Cristo já tinha gente que, para invalidar o mandamento de Deus, que era o que estava escrito, seguia a tradição. Então, Cristo, quando se trata de tradição e Bíblia, quando se trata da tradição e das Escrituras, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, Cristo coloca cada coisa no seu devido lugar. Jesus diz assim: ei, as Escrituras estão aqui, sua tradição está aqui. Sua tradição não pode suplantar as Escrituras. A sua tradição não pode modificar as Escrituras. A sua tradição não pode confrontar as Escrituras. E na época de Cristo, isso acontecia. Jesus diz: vocês estão invalidando o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. E aí Jesus explica exatamente o que eu falei. Verso 10. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai e sua mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai e à mãe aquilo que se poderia aproveitar de mim, é Corban, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Ou seja, as escrituras que já estavam prontas na época de Cristo, já haviam sido escritas, e eu abro aqui um parênteses, porque as pessoas podem dizer assim: mas os livros apócrifos que vocês protestantes não aceitam também já estavam escritos. Um detalhezinho rápido aqui para você, eu fecho o parênteses. Nenhuma vez Jesus Cristo ou os apóstolos mencionam os apócrifos. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ver Jesus fazer referência a esses apócrifos, citá-los, não é? Falar deles, eles não citam. Ok? Então Jesus seguia a Bíblia hebraica, os textos hebraicos, que são esses 39 que nós temos. Fechando parênteses, estes livros que já estavam escritos no Antigo Testamento serviam de base para que você pudesse seguir. E na época de Jesus, já haviam pessoas com a tradição, dizendo o seguinte: não, mas é só a Bíblia? É só as Escrituras que importam? Não,
Mas nós temos aqui rabis, nós temos aqui homens de capacidade, de intelecto, que vão interpretar a Bíblia. E quem vai dizer como que deve interpretar cada texto são eles. E aí, por exemplo, o mandamento honra teu pai e tua mãe foi invalidado. E aí Jesus diz assim, e outras coisas semelhantes a estas. Ou seja, já haviam outras tradições que estavam em confronto com a Bíblia. E Jesus diz, está errado. Está errado. A Bíblia primeiro, a palavra de Deus primeiro, as escrituras primeiro. Se a tradição está em confronto, abandona a tradição e fica com a palavra de Deus. Se a tradição não estiver em confronto com a palavra de Deus, segue a vida. Entende? Só que aqui no vídeo que nós assistimos, nós temos exatamente o que aconteceu na época de Cristo. Os rabis, que hoje, como disse o padre, estaria na posição do Papa, né, o magistério da igreja junto com seus cardeais, interpretando a Bíblia. E eles seguem a tradição. Se a tradição está em confronto com a Bíblia, não tem problema, porque a Bíblia foi escrita por causa da tradição, não é verdade? Mas a tradição está acima. A tradição foi posta acima. E eu preciso dizer, ser honesto, você que é meu irmão católico, se você tem vontade de estudar a Bíblia, se você tem vontade de conhecer a verdade, não esteja limitado a estes conceitos. Eu quero dizer para você que se você fizer um estudo da palavra de Deus, na sua casa, pegar a sua Bíblia e ler a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e você vai perceber que a visão de que há uma tradição acima da Bíblia e que há um magistério, que esse magistério é o único que pode interpretar corretamente a Bíblia, que todo mundo tem que seguir o que o magistério determinar, o magistério do momento, né? Porque ao longo dos anos teve vários magistérios. Então cada um vai, na sua época, vai interpretar de um jeito. Aí a pergunta, eu falo isso porque a não ser que todos sigam a mesma cartilha, então não precisaria do magistério, se todos vão falar a mesma coisa. Então se eles estão ali em cima, então eles têm o poder de fazer a interpretação, cada um no seu período fazendo a sua interpretação. E você aqui tem que aceitar tudo. Eu não acredito que a palavra de Deus foi escrita com este propósito, de que fosse entregue para o magistério dizer e todo mundo seguir o que o magistério assim ordenar. Foi desta forma que durante a Idade Média, e você pode pegar qualquer livro de história e estudar, você vai descobrir o que eu estou falando, indulgências, por exemplo, foram criadas. Foi dessa forma que durante a Idade Média as pessoas que não tinham conhecimento, porque a Bíblia estava escrita nos originais grego, hebraico e transcritas para o latim, o povo não falava latim, e aí as pessoas tinham que aceitar o que a igreja dizia. E na 7ª série eu me lembro que eu estudei isso, eu fiquei assim, disse, gente, era assim que acontecia, então você tinha que pagar indulgências. Se você pagasse indulgências, valores altíssimos, você, por exemplo, teria salvação. Então, havia o prego da cruz de Cristo. A pessoa vendia um prego, dizia, esse prego aqui é da cruz de Cristo. Eu li isso no meu livro de história, você pode pesquisar. Um pedacinho de madeira que era vendido, dizia, isso aqui é o verdadeiro pedaço da cruz de Cristo. E eu me lembro do meu professor de história dando aula pra gente e falando, havia tanto pedaço da verdadeira cruz de Cristo que dava para construir uma caravela daquelas que Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil. Você já imaginou quantas madeiras que eram vendidas dizendo, essa aqui é a verdadeira cruz de Cristo? E você comprava aquilo ali para ter acesso à salvação. Se você comprasse, você ia para o céu. Esse aqui é o crânio verdadeiro de João Batista. No meu livro de história dizia bem assim, havia circulando na Europa naquela época pelo menos 6 crânios verdadeiros de João Batista. E você diz, caramba. Então as pessoas, elas tinham, se o magistério, né, o que interpreta, o magistério dizia que você tinha que comprar para ir para o céu. A salvação era assim. Então você tinha que comprar, e você tinha que comprar, por exemplo, túmulos próximos à igreja, e quanto mais próximo da igreja, mais caro era o túmulo e também a sua ida para o céu era garantida. Eu visitei algumas igrejas históricas, por exemplo, na cidade de Cachoeira, na Bahia, uma igreja cujo altar é todo de ouro, e uma coisa que é bem comum, se você fizer uma visita a igrejas antigas, bem antigas, você vai ver que no altar tem tumbas, um cemitério no altar. Só as pessoas mais ricas tinham uma sepultura ali, né, uma tumba no próprio altar da igreja. E a pessoa que estava servindo de guia, que não era religioso, nada, chegou e disse para nós, olha, uma tumba aqui no altar era extremamente caro. Significa que a pessoa que comprasse essa tumba aqui, ela não passava pelo purgatório, ela ia direto para o céu. Quem determinou isso? O magistério da época, não é?
o magistério. Com base em quê? Não foi na Bíblia. E aí as pessoas acreditavam. Quem era pobre nessa época tinha que se penitenciar, fazer muita coisa, andar de joelhos e passar por sofrimentos para ter a salvação. Quando a Bíblia dizia assim, olha, pela graça sois salvos, você não precisa pagar por nada. É dentro desse contexto que surge um monge dentro da própria Igreja Católica que diz assim, mas, gente, a salvação não pode ser conquistada dessa forma. Ele foi para Roma porque diziam a ele, se você for lá, você vai conseguir encontrar essa paz interior, que ele estava assim angustiado. Ele foi para Roma, começou a subir as escadas de joelhos. Quando ele ouve em sua mente, no seu ouvido, assim, sabe? O justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela graça. Então não preciso pagar indulgência para a igreja. Eu não preciso fazer caminhadas com uma pedra na cabeça, nem ficar de joelhos, ferindo meus joelhos. Não preciso. Mas na época o magistério interpretava dessa forma. Como o povo não tinha acesso a esse livro, então se acreditava que era assim. E se você não fizesse, ia para o inferno. Aí todo mundo tinha medo. O medo tomava conta das pessoas, eu vou para o inferno. Então, era uma espécie de escravidão mental que as pessoas viviam na época da Idade Média. Você pode ler isso, gente, o que eu estou falando aqui, pode pesquisar em qualquer livro de história, você vai encontrar. Certo? E aí você tem a reforma que surge como uma proposta de dizer assim, gente, a Bíblia pode ser lida por outra pessoa. E a Bíblia começa a ser traduzida. Você tem John Wycliffe, William Tyndale, você tem o próprio Martinho Lutero, e ele vai traduzindo a Bíblia para a linguagem do povo. O povo começa a ler e aí diz, mas o magistério diz uma coisa, mas aqui está dizendo outra. E aí a coisa começou a apertar, porque quando esse livro passou a ser traduzido e as pessoas passaram a ler a própria Bíblia e dizer, então você está me enganando, mas não é assim que está escrito. Aí teve a Contra-Reforma, que também é conhecida como Santa Inquisição. Pode pesquisar, se o que eu estou dizendo é mentira, você pode pesquisar. Pessoas que não aceitavam o que a Bíblia dizia, isso de padres, bispos, monges, não importa, eram mortas. Eu tenho, por exemplo, o padre John Huss, procura saber sobre ele. O padre Jerônimo, procura saber sobre ele. Pesquisa sobre ele. Foram queimados vivos. Porque a salvação não é assim, dessa forma. A pessoa pode ter a Bíblia ao seu alcance para poder ler e ela mesma estudar. E a igreja dizia, não, ninguém pode estudar a Bíblia, só o magistério da igreja tem poder para interpretar a Bíblia. E aí surge a Contra-Reforma, a Santa Inquisição, e milhares e milhares de pessoas foram mortas na Santa Inquisição. Teve uma noite conhecida como Noite de São Bartolomeu, pesquisa sobre isso. Noite de São Bartolomeu na França. Você vai ver milhares de pessoas foram mortas. Os historiadores dizem que nas ruas de Paris desciam como se fosse um rio, parecendo um rio de sangue, de pessoas que eram mortas pela igreja. Então, queridos, é isso. Eu deixo registrada aqui a minha fala, discordando destes pontos que foram levantados pelo padre. Como ele falou dos protestantes, então eu estou apenas trazendo uma resposta. Quero fazer 2 pedidos para você. Leia, pesquise sobre o que eu falei e descubra se o que eu falei de fato corresponde à realidade ou não. Faça buscas, hoje nós temos documentos, não vai em qualquer site também, vai em documentos oficiais, história, vá buscar, pesquise nos livros e você vai ver se o que eu falei corresponde à realidade dos fatos ou não. E segundo, se você for comentar aí embaixo, seja você protestante ou você católico, faça isso com respeito, tá bom? Há pessoas que já aproveitam nesse momento, é isso mesmo, e xingam e falam palavras impróprias, não é? Vamos manter um espírito de respeito. A gente pode discordar das ideias, mas jamais a gente pode ferir as pessoas com palavras. Então, mantenha o respeito. Se você discorda de mim, faça isso com respeito. Olha, eu discordo, pastor, da sua fala nesse ponto, não tem problema você divergir de mim. O que eu tenho dificuldades em aceitar é a falta de respeito, né? Pessoas que já chegam xingando. Ou até um protestante que vem, às vezes, imaginando que vai concordar comigo e que eu vou ficar feliz com a fala, e às vezes chegam ofendendo os nossos irmãos católicos e falando palavras indevidas. Eu também vou retirar esses comentários. Eu não quero permitir que palavras assim sejam dirigidas nem de um lado nem do outro, tá bom? Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.